Olá, o assunto de hoje é sobre o que é educação. Educação, ela, ao longo dos anos, ela se tornou uma palavra com um significado em evolução. E hoje já percebemos como algo muito cotidiano, digamos até corriqueiro, né, no sentido do significado que as pessoas geralmente empregam ao termo educação. Às vezes confundindo com instrução, como falado em um vídeo que eu postei no canal, e outras vezes como algo muito simples, e que na verdade a educação nunca foi algo simples e também nunca será. E à medida que uma sociedade, uma civilização evolui e se complexifica, né, então se torna muito complexa, a educação ainda ganha mais complexidade e mais seriedade do ponto de vista do que ela pode significar. Então, por exemplo, no passado, reis, imperadores e pessoas muito abastadas, como o dinheiro, né, elas aplicavam muito da sua riqueza na educação dos seus membros, dos seus filhos, por exemplo. Então, a educação ela sempre foi algo que teve digamos assim, esse peso de responsabilidade ali no seio da família, né, por exemplo. E ao passar dos anos, né, com a criação da figura do Estado, a República, houve essa questão, após a Revolução Francesa, sobretudo, em 1789, na França, essa preocupação de tornar a educação escolar, que é diferente, né, aberta a toda a população, né, o público, então educar o povo inteiro, digamos assim. Mas é uma educação escolar, não é a mesma coisa da educação que existia antes, digamos assim, e também não é a mesma coisa, a educação escolar não é a mesma coisa do que educação. A educação escolar é uma parte da educação que um indivíduo recebe durante a vida. E a educação aí, ela acontece do início da vida até a morte do sujeito. Por exemplo, eu me educo a todo tempo, então, à medida que você evolui também, à medida que você se torna mais independente, autônomo, você se autoeduca, né? Então, você aprende a se autoeducar. Isso seria o normal, digamos assim, né? Não depender que outros conduzam a sua educação, seria a opção, digamos assim, mais saudável, né? E em alguma medida você, em algum momento, terá que ser, digamos assim, estar disposto a ser conduzido, a ser educado por alguém, e isso é um fato normal, mas à medida que você assume a sua autoeducação, melhor será a sua educação. Essa é a minha experiência e é naquilo que eu acredito que a educação tenha hoje, né, esse viés também da autoeducação. Acho que é importante. Mas enquanto você não assume a autonomia, né, você vai ser conduzido pela família, né, e por outros agentes sociais nesse processo de educação que é muito complexo. E, portanto, a educação aí, ela assume uma perspectiva muito assim, não é fácil definir o alcance da educação do indivíduo. Não é fácil porque a depender do tipo de função social que o indivíduo vai exercer, ele vai ter uma educação com algumas vertentes, algumas dimensões que um outro indivíduo não necessita ter aquela mesma educação. Então a educação é personalizada, ela é única. Então cada indivíduo ele tem uma educação. Então a educação ela precisa de um objetivo desde lá do nascimento até mais adiante, até um período que o sujeito ele se torne um cidadão capaz perante a legislação, que assuma a responsabilidade das suas ações
na sociedade. Então, essa educação ela precisa ter um objetivo. E normalmente quem norteia, né, esse objetivo é a família. Né? Então, o que meu filho vai ser, né? O que fulano de tal vai ser. Então, a educação ela precisa desse norte, ela precisa dessa orientação. E a partir daí, define-se estratégias, digamos assim. Obviamente, cada família vai definir os valores que vão inculcar, né? Que essa família vai inculcar nesse seu membro, né? Todavia, a sociedade está organizada e ela defende alguns valores que estão distribuídos na cultura, na religião, nos costumes, nas manifestações culturais, folclóricas, enfim. Uma série de instrumentos que a sociedade tem, ela defende e propaga uma série de valores que são necessários para que a sociedade ela funcione de maneira estável, harmônica e que atinja o seu fim, que é manter a ordem, né, a boa vivência entre os indivíduos, né, a sustentabilidade, né, de um sistema social, jurídico. Enfim, a sociedade ela tem, né, via a figura do Estado, né, que é uma figura criada, mas que serve à sociedade. O Estado não é independente, o Estado tem uma função que é servir a sociedade e ele tem mecanismos, né, que também ajudam nessa propagação de valores. E tem uns valores, né, que a gente hoje considera que os valores relacionados aos direitos humanos, né, que são valores que também são importantes e que a família tem que estar atenta também, né, no processo educacional a esses valores. Então a educação hoje ela se tornou algo muito complexo, e na medida que a sociedade também ela vai se modificando, ela vai reconfigurando o conceito de família, então a educação também ela vai assumindo uma dificuldade maior, e ela pode, né, certamente ser minimizada, por algumas esferas da sociedade. Então alguns podem simplesmente dizer que a educação é isso, é aquilo, ela se configura numa dimensão tal, menor, enfim. Então assim, a importância da discussão do que significa educação atualmente ela é fundamental. E o fato de a educação ser única, ser individualizada, personalizada, não significa que ela tem que ser uma educação mínima. Não, o indivíduo, mesmo ele tendo essa educação mínima, ou seja, o que seria uma educação mínima? Uma educação onde você retira, né, parte daquele conteúdo essencial. Por exemplo, alguns valores, né, que são fundamentais para o indivíduo criar uma personalidade, né, ser mais humano, né, digamos assim, né, pode ser retirada, né, do indivíduo, e outras coisas serão colocadas, né, e isso você esvazia, né, um lado mais humanístico, né, do indivíduo e coloca mais conteúdos informacionais ou científicos ou culturais. Você coloca no indivíduo uma série de conteúdos, né, que ele não vai ter uma base sólida ali para mantê-los na posição que tem que estar. Então você esvazia o lado humano, né, do indivíduo e coloca outras coisas ali naquele lugar. Meio que maquiniza, né, o ser humano. O ser humano, né, que a tendência é ser um ser humano, é evoluir, né, humanamente, é impedido nessa educação mínima, digamos assim. Né. Assim, é um assunto complexo que envolve aí uma série de outros entendimentos, mas assim, só, né, preliminarmente, né, dando assim uma noção geral, né, ou seja, modifica a educação do indivíduo, que seria aquela educação civilizatória, né? Então a educação civilizatória é aquela que humaniza o indivíduo, vai tornando o indivíduo mais humano, né, ele vai evoluindo no seu seio como corresponde. Então, mas se você dá uma educação mínima àquele indivíduo,
retirando esses valores, por exemplo, que humaniza o indivíduo, torna ele mais humano, ele se torna mais autêntico, mais consciente, mais reflexivo, ele pode pensar sobre para onde a humanidade está caminhando, se é bom, se é ruim. É uma educação bem interessante, que é aquela educação realmente que a gente tinha como exemplo os exemplos lá de anos atrás, né? E, enfim, a educação é um processo muito complexo, na verdade. E a gente vê atualmente, por exemplo, algumas instituições, né, na esfera privada que trabalham isso de maneira muito interessante. Então, elas trabalham os conteúdos e tudo mais, mas trabalham essa formação humanística, né, que é importante, que é super importante para formar o indivíduo, porque o indivíduo precisa ser formado dentro da sua perspectiva de humanidade, e não tecnológica apenas, cultural, científica. Essa é uma esfera que tem que ter um conteúdo mínimo também, tem que ter um conteúdo correspondente, mas ele não pode ocupar, né, o indivíduo, né? Isso não vai formar uma personalidade interessante em termos humanísticos se você retira, né, essa formação humanística, digamos assim. Então, essas instituições que eu me referi, elas trabalham essa questão humanística do indivíduo como os fundamentos do indivíduo. É a partir desse fundamento, de uma base sólida, que esses outros conteúdos eles chegam. E essa formação humanística ela começa na família. Então, se você não tem depois uma instituição impessoal, né, que é uma instituição de ensino, por exemplo, né, para complementar essa formação humanística, o indivíduo já vai ter uma formação diferente, vai ter uma formação mínima, uma educação mínima, digamos assim, né? Vai faltar essa amplitude dessa formação humanística que vai tornar essa educação sólida, né? Permitindo que o indivíduo lá na frente ele assuma a sua autonomia, a sua autoeducação, digamos assim. Eu ainda volto a falar sobre educação, mas nesse momento é só um apanhado geral, contextualizando um pouco, né, a educação dentro dessa perspectiva do que ela se tornou, essa complexidade muito grande que as instituições, no geral, elas não são mais capazes de, digamos assim, de levar a cabo sem que a sociedade, né, se reestruture novamente, né, e tenha, né, uma responsabilidade maior sobre a educação, né? Então, na medida em que a sociedade ela vai se reconfigurando e dando essa função da educação para as instituições de ensino, né, certamente que é uma chave para o fracasso em termos educacionais. Elas não vão conseguir dar conta disso sem a família e outras instituições que trabalham em parceria com a família para que essa educação ela seja completa. Então, os valores humanos, né, a sociabilização, digamos assim, né, desses indivíduos em termos de valores humanos, né, a família é que tem que cabeçar isso, porque a instituição não vai conseguir fazer isso, ela jamais foi capaz de fazer isso. O máximo que ela pode fazer é complementar, digamos assim, né, é ampliar, digamos assim, estimular que esses valores sejam vivenciados pelos indivíduos. Elas não vão ensinar esses valores, elas têm que aprender isso na família e instituições parceiras que trabalham com a família, né, como a igreja, as instituições esportivas, né, de lazer, enfim, as manifestações culturais, os eventos culturais que a sociedade ela tem ali, né, como costume, os valores que a sociedade compartilha entre os seus indivíduos. Então ela precisa dessas instituições parceiras para pelo menos ter os fundamentos, né, que são os valores, né, para uma educação realmente verdadeira, uma educação que vai dar autonomia ao indivíduo lá na frente. Eu vou encerrar o vídeo agora e depois retomo esse assunto.